Que alegria, Lula. Poxa, que momento, hein, cara? Pô, isso daí realmente viver uma coisa dessa daí, poxa, a gente tem que agradecer aqui a galera que fez esse esforço, a Dani Noronha, lá da ABC, que junto com o Adolfo, que teve essa ideia aí, que eu vi, ele participou de uma live, e aí depois trouxe essa ideia para pegar a galera do nosso cinema. E, pô, então agradecer essa galera, o Tintim, presidente da ABC também, que está por trás disso tudo. E, pô, você estando aqui vai ser uma honra, cara. Um cara que é patrimônio do cinema nacional, né? Pô, você aí é um cara que nasceu no set de filmagem, não deve ter a primeira lembrança, né, de Olha quem tá pisar. falando, né, Ju? Olha quem tá falando. Então, não ter a primeira lembrança, né, de chegar no set de filmagem. Você não tem aquele impacto, assim, né? É uma coisa que vai trazendo ali de criança e de repente se vê no meio, né? Então, pô, conta pra gente aí, Luiz Gandelman Carvalho. Cara, primeiro que acho que tudo na vida tem algum lado bom, né? Então, os lives da ABC estão sendo um lado bom diante dessa loucura que a gente está vivendo e que parece até uma besteira falar isso, mas que a gente tem que refletir mesmo e sobre tudo isso que a gente está passando. Eu até quis vir aqui fazer uma parte da live aqui nesse terracinho, porque o Rio de Janeiro continua lindo. Estamos aqui, né? Temos que pegar um pouco de ficar perto da natureza, pegar um pouco de ar puro. E há 5 minutos atrás estava batendo um sol perfeito aqui e foi só a live começar para acabar. Então já é também outro assunto para a gente falar de fotografia, de fazer filme, que É, estamos, né, sempre correndo atrás da hora, do tempo, do sol. Pois é, cara, a ABC a gente está sempre agradecendo, porque tem uma galera que está sempre muito empenhada ali, trabalhando duríssimo na, 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 na organização. E eu, infelizmente, contribuo pouco diante né, das possibilidades, contribuo quando posso, mas com a honra do mundo, cara, porque semana passada a gente viu o Adriano e a Elô, né? Duas pessoas que eu particularmente tive a oportunidade de ser assistente. A Elô, inclusive, eu fui segundo assistente da Elô. E eu nunca imaginei que eu poderia conseguir estar aqui. Eu acho que o primeiro sonho que eu tive foi de conseguir ser assistente, conseguir ser segundo assistente, para depois pensar se um dia eu conseguiria fazer foco, e para depois pensar se um dia eu conseguiria fotografar alguma coisa. Então, realmente, para mim, está fazendo parte da associação e depois só de fazer parte dessa lista, que é uma pequena coisa, mas para mim é uma coisa muito grande mesmo, assim. E, e cada um vem com as suas características, né? O Adriano estava, acho que, não sei se estava em Londres, para mim estava em Londres, porque ele botou uma hook lá com o look antigo, meio fog londrino, é né? verdade. A Elô já foi ali mais no normal do documental Tomando um da casa vinhozinho, né? dela. Tranquilona. E eu tô vindo aqui com a minha luz tropical, né? Inclusive ali naquela, vocês conseguem ver ali aquelas anteninhas que tem. Foi exatamente onde É. a gente filmou o Tropa, aquela parte do Tropa 2, aquela entrada do helicóptero e tal, Sei, que foi sei. aqui. E um dos motivos que eu também botei pilha para vir para cá. Na época era também uma das primeiras comunidades com a UPP, a então Ah, esperançosa o PP. UPP, mas eu também botei muita pilha porque era o lugar aqui da minha casa, como vocês podem ver. Ah, E a gente passou aqui em cima filmando com o helicóptero, filmando na minha rua. Eu não vou me. Agora acho que já passou bastante tempo, eu não vou mentir. é, Queria ter esse prazer de estar aqui sobrevoando a minha área aqui que eu moro desde que eu nasci no mesmo lugar. E estamos aqui. Cara, e outra coisa, eu acho que para a gente começar, né? Eu acho que no início teve ali o Cauê falando aliás, parabéns os entrevistadores aí, porque estão muito bem. E a gente teve o Cauê entrevistando o Adriano, ele falou que, entre outras coisas, falou que estudou Adriano na faculdade
né? E tá aí, enfim, tem essa relação, né, de um cara que estudou outro na faculdade entrevistando ele. E no caso do Azul e da Elo, não exatamente a mesma coisa, mas também, né, a história, né, o Azul que está aí em outro momento, né, na cronologia depois da Elo. Mas no nosso caso aqui, né, Júlio, não é bem isso, né, porque É, todos os trabalhos que eu fiz, que a gente fez juntos, que eu fiz, que foi junto contigo, é autoria nossa, né? Você sabe disso. Você é uma das pessoas que eu mais aprendi na minha vida, que eu mais dividi pô, set, uma das pessoas mais talentosas que eu já dividi, e sem contar da nossa amizade aqui. Já vi o Thiago falando coisa do Flamengo aqui, ó, Mineirinho também falando. é, E que na ausência do brasileiro, a ABC botou um Flamengo e Corinthians aqui pro é, pessoal curtir. Tá? A gente tem que exato. tomar cuidado até para não parecer que tá só eu e você falando. Você já falou um bando Eu de jurava que você ia aparecer com a camisa do Flamengo, cara. Eu falei, pô, eu vou botar a camisa do Cara, Corinthians. Assim, você e o Rafa são os caras que a gente em Belém lá para pegar o Urso de Ouro, o Rafa com o cachecol do Flamengo, levantando assim. cara, com a E camisa eu não tô não, mas com o short eu tô. essa é alguma parada. Eu sei que você ia estar aí com o do Flamengo, Cara, cara. mas é isso. Mas é sem brincadeira. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque tem um monte de gente ouvindo a gente, então a gente vai acabar É, falando coisa que não parecendo um pode. papo. É, vai parecer um E, papo mas de assim, boteco. mas acho que para todo mundo que está vendo, lá, vários amigos aí que sabem exatamente o que é isso. Para quem não tem essa ligação com a gente, também da relação afetiva mesmo, que a gente tem de amizade, de carinho, que É, é muito grande, é muito tempo. Nossos pais também juntos, o Lição, que hoje aqui nessa entrevista é o pai do Júnior, não é o Lição. é. E meu pai também, né? Então, cara, porra, eu tô realmente muito feliz, muito felizardo de estar com essa oportunidade. Obrigado você também ter Pô, é um se prazer, Lula. disposto aí a. Não, E é um prazer, cara. como é que a gente começa isso aí? Pô, então, primeiro eu queria dizer que eu não concordo com esse negócio do pai levar o filho para filmar. Então, eu acho que isso aí é um nepotismo. Eu sou totalmente contra isso, né? Mas, dito isso, você falou uma coisa. Essa nossa relação, uma coisa que era muito boa no set de filmagem, que era a luz, né? A fotografia era uma coisa muito que vem de dentro, né? De sentimento. E essa nossa relação tinha uma coisa muito viva de um entender o outro. Eu sabia ali quando você não estava contente com a luz, ou quando você não estava, ou então estava com um problema ali com o diretor, que era aquela coisa de vamos lá debater, e aí um plano que a gente quer daqui, o diretor quer dali. E aí a gente sempre um apoiava o outro ali quando eu estava ali com meus problemas de produção, você encostava. Mas pegando esse gancho, cara, você sempre foi um cara que na fotografia você sempre colocou a história na frente, né? Você sempre viu que o roteiro pedia primeiro e colocava isso na frente dos seus desejos, do que você achava mais bonito, do que... Vou até dar alguns exemplos aqui, assim. Você, por exemplo, no Tropa, quando a gente fez, eu acho que foi o Tropa 1, tinha uma cena que primeiro os caras entravam na água, tinha uma coisa de buscar o barco, e logo em seguida tinha aquela cena do almoço. E aí que o Wagner chamava 02, você está conseguindo chegar na comida? Vem aqui então, Nojinho, nojinho. tá com nojinho. E aí eu lembro que a gente filmou aquilo 5 da manhã. Primeiro, não o almoço. E aí aquilo tava uma luz incrível e tal. E depois a gente, no plano, era logo em seguida o almoço. E aí eu falei, porra, Lula, do caralho, olha só o sol ali baixinho, a gente vai... Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue escrever um livro, né? Do que a gente quer ali, justificando. Então, olha só, Lula, agora aqui, como se os caras ficaram ferrado muito tempo e aí colocaram aqui para filmar, para fazer o almoço tarde e tal. Você falou, não, Ju, eu quero essa parada aqui na luz dura, no meio-dia, eu quero o olho deles aqui com sombra. E aí eu, poxa, mas a luz mais legal. Só que tinha outro problema, tinha o plano de filmagem. E aí o Rafa Salgado atrás da gente, você falou, vamos se esconder. Você chamou eu, o Pablo,
o Pablito ali falou assim, galera, vamos se esconder, porque se o Rafa ver a gente, certamente ele não vai deixar a gente esperar. E aí a gente se escondeu ali, o Zé procurando a gente, aí, porque você queria isso vindo de dentro ali, de fazer uma coisa que era mais dramática para o filme. Então, conta para mim aí, para gente, como é que você, de onde você traz isso assim, como você coloca isso nos filmes, o que de sentimento ali, né? Não é o que é mais bonito. Cara, eu acho que hoje, falando de hoje, tá, algumas coisas eu vou conseguir me lembrar como eu pensava também naquele momento, mas falando de hoje, eu acho que a gente tem que levar tudo em consideração, né? É, Então, às vezes, no caso do Zé Padilha, que é um diretor que a gente já vem fazendo muitos trabalhos há muito tempo, acaba você criando uma coisa muito boa, porque, por exemplo, uma coisa que deixava você também maluco, e muitas vezes eu fui contra algum princípio básico do cinema, que é você fazer o aberto primeiro e depois fazer o fechado. No caso do Tropa, eu me lembro disso várias vezes, porque a gente queria fazer um plano que fosse contínuo, que começasse de longe ou começasse num ponto distante da onde terminaria, e a gente fosse com a câmera. E eu sabia que no final eu ia meter a câmera na cara do Wagner, do Caio, do nosso querido amigo Caio Junqueira, que foi descansar, ou do Matias, né, do Ramiro, ou sei lá, do Milen, de tantos amigos ali, que, que, que a gente ia acompanhando e no final, obviamente, o close saía prejudicado. E Sim. que, e que possivelmente aquela cena não entraria direto. Até porque tinha o Dani ali, dedo nervoso do Dani Rezende É, também, verdade. que a gente sabia que ia cortar. Só que não só pelo Zé naquele momento em que era ainda muito influenciado pela forma de fazer documentário, então não pensava tanto, ele gostava muito dessa coisa contínua, mas também pelo fluxo da ação, tinha muita coisa de violência, você ficar picotando o pedacinho pro ator é pior. Então, muitas vezes, encarava uma noturna ali, que eu sabia que ia chegar e que, porra, se eu tivesse a chance de fazer depois um close com o isoporzinho, ia ficar melhor. Sim, Mas ia ficar melhor em que sentido, né? exato. Para quem, Então, né? para o quê, né? Para que propósito? Então, o que eu falei, citei o nome do Zé aqui, foi porque hoje, quando a gente trabalha, eu já tenho maturidade em relação com ele e comigo mesmo, de falar, Zé, ou como posso falar do Fernando Coimbra, sei lá, diretores que eu trabalho mais e há mais tempo, ou até diretores que eu estou trabalhando pela primeira vez e falar, olha só, a gente quer prevalecer a luz perfeita, que eu acho que isso, de certa forma, é uma escolha do diretor. Sim. Eu acho que tem o direito de escolher isso. Então, É, o você que, que a nunca vai gente fazer quer? um filme bonito se o diretor não quiser. Não vai. Bonito no Então, sentido. o que, que a gente faz? A gente, nessa hora, você prefere ir contínuo, ou seja, eu ponho na balança junto com ele. A gente faz o quê? A gente perde uma luz mais perfeita, uma situação mais perfeita, mas ganha isso, mesmo que depois corte, ou a gente corta e faz cortado, né? Então, porque eu acho que é justo da minha parte colocar isso para dividir com o diretor, é justo que ele escolha isso e não seja uma ditadura minha, Sim. e ditadura, né, palavra que tornou-se ainda pior hoje em dia. É, E eu acho que a gente tem que até mudar, vamos arrumar outro termo que está na hora. é. E E por outro lado também, muitas vezes, quando você tem essa relação com o diretor, e o diretor é bom, é uma pessoa acho que é daí que vem as químicas e as coisas, vira para você e fala: o que, que você acha? Então, muitas vezes, você tá se entregando, né? Tá entregando uma luz que pode não ser a melhor para uma fotografia perfeita, o que, que seria isso, nem sei,
você está dando na mão do cara. Então, ou da cara, né? Do diretor ou da diretora. E como que. E eu acho que isso acaba. É bom quando acaba virando uma escolha em conjunto. Eu acho que os elementos, quando eles estão em cima da mesa, até porque eu acho que quando o diretor chama você, ele quer saber a sua opinião. Não é só que você Exatamente. posicione refletores e escolha lentes. É, Ele quer saber a sua opinião. exatamente. Então, na Um minha contador de cabeça, história, né? talvez naquela época eu já tivesse essa atitude, mas um pouco menos de clareza é, é, do que como eu estou falando agora. Eu acho que agora eu consigo explicar um pouco melhor. E vou falar também dois exemplos, aproveitar que a gente também tem tempo aqui, vários papos, para não ficar restrito ao Tropa de Elite, falar do Matheus, que a gente fez lá a festa da Menina Morta, e o Matheus é uma das pessoas mais maravilhosas, mais incríveis, mais talentosas, mais, não sei, o Matheus eu não sei nem qual é a palavra Incrível, incrível, né? para falar da sensibilidade do artista, da Muito pessoa que ele sincero. é. E eu me lembro, vou dar dois exemplos da festa da Menina Morta, que foi assim, a gente A estava Kitty, fazendo ó, a uma... Kitty mandou beijo aqui, ó. Falou da Boa festa aqui. da menina morta, Então saiu a ela vai Kitty. lembrar, ela vai, desculpa, eu não consigo falar, olhar para você, olhar para, acabo me olhando e É, olhando para as mensagens aqui, é muita coisa, é, não é. consigo não. Mas me lembro direitinho, e você vai se lembrar também, na cena que tem uma pagelança, que tem uns índios, por sinal, índios de verdade, né? Correndo Índios em volta mesmo, da pajés, casa. correndo em volta da casa. E a gente, como sempre, normal da filmagem, tinha uma hora específica, um horário específico para filmar aquilo ali. Eu me lembro direitinho, a gente ia filmar outras coisas e ia chegar ali nos momentos, na última parte com o sol desse dia. Aham. E a gente fez um, dois ou três takes e o Matheus não estava satisfeito. Então, até tinha o take, a gente já tinha rodado uma, duas, três vezes, já tinha, mas o Matheus não estava feliz. E eu me lembro dele vindo falar comigo assim de uma forma, eu sentindo o constrangimento dele de me pedir, porque a luz já tinha caído, né? Era como a gente estava aqui agora. Era exatamente isso. O sol tinha escondido, não tinha a luz direta do sol, mas tinha essa luminosidade totalmente dia ainda, né? Aham. E ele veio constrangido, ele não queria me pedir, porque o nosso combinado já tinha sido feito, mas ao mesmo tempo ele não estava satisfeito. E eu falei, não, cara, vamos lá, vamos fazer outro. Não vai ser esse É, raio de sol que vai, vamos lá. exato. E aí a gente fez, e eu me lembro, porque o plano era rodando em volta da casa, junto, eu correndo ali atrás eu e Pablo, correndo junto dos pajés. E aí, nesse último take, a gente começou, deu uma volta a mais, não lembro, mas eu me lembro que aquela atriz, que era uma moça lá de, acho que de Manaus, eu me esqueci o nome dela. Ela pega o Jackson, é um personagem que ela é meio namorada do Jackson, né, do pai Sim. do Santos. Ela pega ele e leva para fora dessa roda. Ele tá meio bebum, aquele personagem dele ali meio bebum, e sai da roda e leva ele para uma barraca, uma coisa que não estava combinado. E eu, na conexão ali, que eu estava meio olhando o Jackson e correndo atrás do cara, e aquele som que você já entra meio num transe também, porque ali é É, para você né? estar no transe. Exato. Então, tava ali naquele vu, 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 e os caras cantando aquela música, e aquele calor amazonense, já o peito ali já É. batendo, e aí Uma eu poeira segui, que subia, né? e aí eu segui o Jackson. Eu saí da coisa com eles dois, e aí eles vão para uma barraquinha que tem meio de cachorro-quente, uma carne, É, cachorro-quente tinha nada, feito ali um negócio. uma carne, um negócio, e eles começam a comer, e terminou o plano ali. Jamais na vida aquilo ali tinha sido programado e dito ou pensado ou nada disso. Aquilo ali surgiu ali. Mas eu estou contando isso porque o Matheus percebeu que eu estava fazendo aquele take fora do horário
combinado, mas que eu estava inteiro naquilo ali. Eu não estava, porra, o cara não fez na hora do meu sol. Eu não estava assim. Eu Sim. estava totalmente inteiro na história. Caiu a luz, mas vamos lá. Eu continuei buscando com o mesmo amor, a mesma vontade, o mesmo tudo. E isso ficou explícito não porque eu falei ou porque eu quis, não, porque aconteceu, e ficou claro. É, E eu me lembro que o Matheus veio chorando. Ele veio chorando, terminou o take, ele porque ele percebeu ali o meu gesto, a minha atitude de estar de fato fazendo o melhor que eu podia naquele momento, independente se o sol estava lá ou não, né? eu sei. E uma outra situação da festa da Menina Morta, que eu acho que também é nesse sentido que você falou, no roteiro, quando a mãe volta ou não volta, porque isso é uma coisa dúbia, né, no filme, que é um outro assunto, não sei se também é o caso aqui, mas nessa cena que ela vai em casa e encontra o santo, ele está sozinho, no roteiro ela tinha algumas interrupções, ela que cortava em paralelo com a festa, com algumas outras coisas. Sim. E o santo estava em casa sozinho quando ela ia. E, baseado no roteiro, naturalmente, a gente ia fazer aquilo ali, aquelas partes, né, dessa volta da mãe. E o Matheus falou para mim, falou, cara, de novo, ele falou, porra, eu sei que não é o certo, eu vou cortar isso, essa é uma cena que vai ficar gigante, enorme, mas eu queria te pedir para fazer isso de uma vez só, mesmo que É, depois a gente vá cortar e tal, que é uma coisa que você, em teoria, não faz. não, eu Porque, lembro. E era película ainda, né? Detalhe que ainda era película, né? Não era roda aí e troca o exatamente, a cartão. A gente gente tinha estava um em tempo 16. certinho. Exatamente, que acho que é legal a gente falar um pouco sobre essa questão também da película e do digital, porque esse assunto é um assunto infinito, né? Dá assunto para uma É, live só disso. Mas, e ele veio de novo pedir, e obviamente, que às vezes você como fotógrafo, você vai, o produtor às vezes, nesse caso, me olhou um pouco de cara feia, porque eu podia gastar mais negativo, isso não era a forma mais segura de sim, fazer. sim. Para o seu gaffer, para o seu maquinista, para o seu assistente de câmera, para o parceiro técnico de som, para arte, todo mundo te olha e fala, porra, é isso mesmo? De maquinista, o Não, Wilson fez um eu vou balé chegar aquele lá, eu dia. vou chegar É lá. um balé Então, que o Wilson então fez. o nego corta, você abre mão de cortar, dificulta horrores para todo mundo. Mas, cara, de novo, eu acho que era um termômetro do Matheus ali e que eu também, por mais que sabia que era mais difícil, confio e sei o taco da equipe, né? Aham. Que tá. Se eu conheço o taco ali, sabia exatamente o que o Wilson podia fazer, sabia exatamente o que você podia fazer, sabia exatamente o que o Pablo podia fazer, o Vampiro, que era o microfonista, e o Dani, que era o ator, enfim, então vale a pena o desafio. E a gente foi, e obviamente tem momentos que você se aproxima do ator, e aí você tem planos gerais da casa inteira, no mesmo plano, sem corte, e eu me lembro que mesmo com o desembaçador, suava muito, ficava embaçado É, direto, e aí tinha que fechar o visor às vezes, tirar o rosto, é, secar, e aquela época tinha isso, né? Não podia deixar aberto o, o visor, né? Ainda sim. tinha, hoje em dia não, você fica distante da, quer dizer, eu Tranquilão. não fico tanto não, porque é uma questão um pouco patológica, eu não consigo Pois ficar muito distante, eu também mas, tenho isso. naquele momento nem que você quisesse. E aí, cara, a loucura disso é que, enfim, fizemos o plano, e acho que eram 7 minutos, se eu não estou Então, foi o enganado, chassi inteiro. A gente. e a gente fez, sei lá, 2 ou 3 takes, graças a É, Deus não precisou repetir tanto, mas no filme, esses cortes desapareceram. Os cortes, acho que tem um corte só. Porque ficou tão sim. legal que quando chegou na montagem, o pensamento já virou outro pensamento. Então,
né? Estou aqui dando dois exemplos da festa da menina morta, de como isso pode acontecer e de como vale a pena você estar atento a todas as questões, de que a luz perfeita e a Não, mais, é. vamos dizer, o que que é a perfeição, né? Não sei. Então eu acho que, enfim, acho aqui, fechando um pouco essa parte que você provocou, acho um pouco isso, cara. Não, e eu sempre eu presenciei isso e vi como de fato você tinha isso. Agora, Lula, esse filme foi um filme que, se eu não me engano, foi logo em seguida do Tropa, que a gente vê com aqueles milhões e tal, não sei o quê. E aí a gente entra nesse filme que o orçamento devia ser de 1.200.000 reais, que era um lugar que a gente não tinha como hospedar toda a equipe. E aí a gente ficava num hotel que o chão ainda era batido, não tinha nada, era cimento. E Tinha aí eu lembro barata que pra caramba. eu lembro que teve um dia que estourou a caixa d'água e aí eu acordo, tá a Dira Paz com um rodo puxando, assim, a atriz principal do filme puxando a água ali porque inundou e ela não estava no Hotel das Atrizes, ela já era mulher do Pablo e estava ali naquele quarto. Então a gente num perrengue, a gente ia num ônibus escolar filmar e tal. E aí corta disso, depois de um tempo, você cai num set de 100 milhões de dólares. Você cai num lugar onde você vai negociar com o presidente lá da MGM, onde o cara tem uma prateleira igual tem o Planta aqui em casa, o cara tem de Oscars. E aí o cara está acostumado a negociar com Roger Dickens, com Robert Richardson, com essa galera. E aí você saindo de Laranjeiras, lá do Amazonas, filmando no lugar onde correndo atrás de índio pequeno, e aí você cai num lugar onde é a meca do cinema. Umas coisas que todo mundo quer, o Maracanã ali do cinema nacional. E aí, como é que você leva isso? Porque ali não dá para você, por exemplo, ter isso de uma coisa, ainda mais, especialmente nesse filme. Você pode falar um pouco depois do Narcos também. A gente vai falar dos outros filmes, o Narcos, Tartarugas Ninjas e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que é isso, porque eu lembro que uma vez no Tropa 1 a gente estava lá em cima no morro, lá era a milícia ainda, a gente lá com os milicianos olhando, e aí a gente tinha que fazer. Ah, não, não era a milícia, era o tráfico, fazer o baile funk. E aí a gente ali falava, porra, como a gente vai fazer isso? A gente era novo, sei lá, acho que eu tinha 23 anos, você também ali, A vinte e gente é oito novo ainda, Júnior. Eu sei que É, tu já me alcançou, mas a gente é é, novo, cara. É, e aí a gente lá em cima, porra, Lula, como a gente vai fazer isso? A gente tinha, sei lá, nesse dia, ficamos uma semana fazendo pré-light, tinha 8 caminhões de equipamentos, a gente tinha por volta ali de 46 maquinistas, eletricistas, tinham 4 equipes de câmera completa, com 4 câmeras, negativo, pô, Cris Conceição, né, aquela galera, Pablito, Pedro Von Kruger, uma galera sinistra, o Pablo, né, também. E aí a gente olhando aquilo, depois que a gente terminou aquilo, a gente foi fazer uma coisa no Paraíso Artificiais, e aí, mesma coisa, pô, Lula, como a gente faz isso? Aí você falou, cara, a gente fez um baile funk na favela. Qualquer coisa depois daquilo é moleza. Aí você foi fazer o Robocop. O sarrafo subiu. Eu lembro que você falou de fazer uma fábrica que tinha não sei quantos 100 mil, não sei o quê. Um negócio absurdo. Então, o que que é hoje em dia essa coisa que você põe na cabeça e fala, olha, depois disso, qualquer coisa é fácil. E antes fala como é que é sair de Laranjeiras aí, do Amazonas, ter que puxar água no meio da noite e cair num set de filmagem de 100 milhões de dólares. Cara, primeiro, honestamente, cara, falando do fundo do meu coração, eu acho que não tem nada fácil. Qualquer trabalho que eu vou fazer, seja ele um documentário, seja ele um comercial, um filme pequeno, eu acho que não tem fácil, né? Pelo menos eu nunca sinto que é fácil. E eu acho, bom, cara, essa resposta é uma resposta longa, para mim, né? Porque, Você vai fazer alguma coisa amanhã? Não? como assim? Você tem Porra, alguma só. coisa para fazer amanhã? Pois é, pois é. Não, mas é que acaba, né, o negócio. Mas, enfim, é longo.
Assim, depois teve uma coisa interessante. Eu acho que na vida as coisas também vão acontecendo de maneira ali um pouco. Essa nem foi tão gradual assim, porque o Robocop foi o primeiro filme que eu fiz nos Estados Unidos. E já é um filme de 160 milhões de dólares, 150, sei lá. E então, ser um primeiro filme já isso não é gradativo, mas de certa forma eu vivi uma coisa um pouco gradativa. Então vamos lá. No Tropa 1 tinha o Phil Nielsen, que era coordenador de cena de ação, se lembra bem dele. E Fez Falcão apesar Negro em de, Perigo, né? pois é, apesar de que ele foi subutilizado, né, a É, gente não funcionava com duas unidades conforme um filme de ação americano funciona, longe é. disso. Então ele não tinha exatamente um set para ele. Mas ele contribuiu lá na medida do que o filme demandou. E eu me lembro direitinho, cara, uma vez que a gente parou por causa da chuva, não sei se você lembra disso, eu me lembro perfeitamente, que ele é um cara, como você falou, Falcão Negro e Perigo, então tem 550 mil filmes grandes, é uma história grande no cinema americano, caro e de filme de ação e não sei o quê. E eu me lembro que a gente parou por causa da chuva e a gente ficou lá debaixo de uma coberta qualquer, esperando a chuva passar. E eu me lembro do Phil Nielsen falar: cara, olha só, eu estou impressionado com o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Porque tinha sentido, tinha lógica. A gente tinha feito aquele mapa. Lembra que eu tinha feito um mapa? Eu fiz na minha casa um mapa sozinho, de que tinha 350 planos Uhum. e que depois eu levei, era, cara, um negócio totalmente tosco, são as folhas que eu colei, fui fazendo uma lista, nossa, eu vim em casa sozinho, e aí depois numa reunião, num domingo, fomos eu e o Rafa, é, na casa do Zé, passamos o domingo fazendo essa lista para entender, por exemplo, uma questão temporal, ou seja, quando os caras estavam jogando totó lá em cima, aonde estava Neto e Ramiro subindo e aonde estava o Camburão, e, né, então a gente, a partir daquilo ali, a gente conseguiu criar uma lógica e conseguimos também elaborar mais alguns planos, porque essa contagem que eu fiz era muito simples, era muito um plano daqui, um plano dali, um plano dos caras subindo, né? Não era elaborar o plano, era tipo o que precisava ter, né? Vamos dizer assim. E então isso refletiu, a gente exigiu aquele prelate, foi uma confusão para a gente conseguir fazer, porque a produção a princípio achava que aquilo era uma Espécie de perda, loucura. era perder um dia. Aí você sempre fala, cara, eu não tenho nenhum prazer em perder um dia. Agora, você pode É, chamar que é um dia de filmagem e a gente passar o dia todo se planejando e gastar figuração, gastar sei lá o que, no final a gente querer se matar porque o dia não rendeu, ou a gente pode fazer esse mesmo trabalho, que não vai ter como passar para frente se não fizer essa parte do trabalho num é. dia oficial para isso, e a gente chegar no outro dia matando a pau. E foi mais ou menos o que a gente fez. Mesmo com assalto, com sei lá o que, a gente fez, né? E eu me lembro do Phil Nielsen falando, cara, vocês estão planejados, vocês têm uma estratégia, vocês sabem aqui nesse dia quanto é de gente, tarará, tarará, e amanhã quanto é, e não sei o que, não sei o que. Você, especificamente também, Júnior, tinha sempre uma organização, uma visão à frente maior que a minha. Eu tenho orgulho de falar isso, nem uma vergonha de falar isso. Então você estava sempre ali e por isso que é um time, porque a gente vai batendo uma coisa, vai batendo outra e você melhora num lado e eu melhoro no outro. Assim como pô, a gente tinha Mineirão, tinha o Renatinho, tinha o Wilson, que aliás eu acabei falando do negócio da festa da minha morte, e eu ia fazer um parêntese do Wilson, porque aquele carrinho que ele fez é uma coisa sobrenatural. Não é normal, não é Ele é normal. demais. Não é normal uma pessoa conseguir fazer com a Panther sem trilho, Era com um Magno. chão a magno, e não era um chão totalmente liso, e vira para outro lado, e faz curva, e passa, aí tem um toco, aí o cara desvia do toco, e o cara você vai demandando, e o cara faz, e o cara tem ritmo, e o cara tá respirando junto contigo, junto com o ator. Então, né, no caso do Tropa, a gente tinha o Mineirão, o Mineirinho com ele, e o Wilson, para ficar de movimento, É. que já era, de certa forma, um desenho que tem fora do Brasil.
né? Que é É, ter o Dolly o Grip. dolly grip, o key grip. A gente sem saber, eu sem saber, já estava um pouco fazendo isso. E, então, depois, bom, a gente teve o Tropa 2 que a gente também se programou muito bem, por exemplo, no Presídio, que a gente também fez um estudo maravilhoso. Aqui na filmagem do helicóptero ali atrás, também, que a É. gente também veio aqui, também fez um ensaio e chegou matando. Eu me lembro que esse dia acabou até mais cedo, era um dia difícil pra caramba, o sol, a coisa com o helicóptero que era mais difícil, era a primeira coisa que a gente tinha que fazer por causa do sol. E teve o lance de E buscar a câmera com helicóptero lá no pedágio. Não teve um lance desse? teve, Que teve. a gente chegou, teve quase várias cagadas. Agora a gente já pode falar, o helicóptero quase caiu, porque um helicóptero passou em cima do outro, e aí, o que o helicóptero faz? Joga vento para baixo. E aí o helicóptero de cima, uau, mandou o helicóptero para baixo, Eu tava no de baixo. no de baixo. É, Eu foi tava no de tipo, só cagada esse entrou dia. no vácuo ali do outro. Não, eu me lembro, nesse dia, inclusive, quando a gente estava lá no heliporto da Lagoa, ali prestes a decolar, o, o Wagner não saía do camarim, né, cara? E a É, gente vendo essa é, doideira exato. toda, sabendo que Acontecendo, tinha é. 500 pessoas aqui em cima, nego indo buscar a câmera, foi o negócio, a câmera É, ficou, o remote ali, a cabeça ficou presa no trânsito na Dutra. E é. aí o cara do helicóptero da polícia falou, porra, eu vou lá buscar para vocês. E ele foi lá na Dutra e buscou. Então, tudo isso acontecendo e os caras não saíam do camarim uma hora. Eu entrei lá, tava o Wagner e o Martim ali trocando ideia. Eu falei, galera, Com o jornal na mão, assim, né? Tipo, porra, vambora, né, cara? Vambora, eu né? lembro Vamos, disso, vamos, eu vamos lembro. nessa. E aí os caras, "Ih, vamos, porque os caras, porra, são faixa preta também. É, E, enfim, esse dia foi um dia bem impressionante também, cara. Bem, bem, bem foda. Mas, inclusive, entre esses dois filmes, eu fiz um filme na Argentina, um longa lá na Argentina. Felicitas, né? Um filme totalmente argentino, que só do Brasil fomos eu e Pablo. Eu Porra, lembro. meu grande, grande, porra, um dos maiores amores da minha vida, Pablo Baião. E fomos nós. E nesse filme, cara, eu aprendi uma coisa, assim, eu fiquei sentindo aquilo porque você vai trabalhando em outro idioma, a cabeça ferve, você vai ficando cansado em dobro, porque você está tendo que comunicar e ouvir as pessoas em outro idioma, outra, né? Então você tá, porra, você sai para comer, você tá em outra cidade, é outra comida, é outro tipo de tudo. Você tá nas reuniões, é mais cansativo. Só que tem um certo ambiente, uma certa atmosfera do cinema, do nosso trabalho, que é o seu ofício mesmo, que quando você está no seu ofício, eu me senti no meu país. Eu aprendi, eu percebi isso no final. Que quando eu estava falando com o meu gafe, que é uma figuraça também, o Pelusa, ou com o maquinista, com o Pablo não nem se fala, porque era o Pablo, mas ou até mesmo com o assistente de direção, né, com os atores que você está ali trabalhando, eu percebia que quando eu estava ali, eu estava no meu país. Eu estava no meu país, aquilo ali para mim era a minha língua. Muito embora não fosse o meu idioma, mas Mas era deixa eu fazer só um parênteses, isso que você falou, uma coisa que eu lembro que tinha isso, e aí depois para ir filmar lá fora, né, tinha essa coisa, essa tensão, né, filmar no Canadá, e aí, pô, Lula, como é que vai ser? Porque é muito efeito, muita coisa verde, green screen, tudo isso, como é que vai ser isso para você? É difícil? Ele falou, cara, lógico que é difícil, eu não sou nativo, eu tô lá para filmar, mas, cara, eu falo uma língua, e eu falo a língua do cinema. Chega lá, a é, hora que entrar em é, campo,
eu falo cinema. E cinema todo mundo fala que está ali no set de filmagem. Então, isso Pois foi é. uma das grandes lições E que você me passou, foi isso. Eu falo cinema. isso eu aprendi lá no Felicitas, cara, lá na Argentina. Aí depois a gente foi para Budapeste. A É, gente pois é, ainda, pô, a gente aprendeu a falar húngaro. pois Pode. é, a gente foi para Budapeste, a gente Rio filmou o que Ragazzi. lá? A gente filmou lá o quê? 4 semanas que a gente filmou em Budapeste. A gente filmou 4 semanas, mas a gente foi 3 antes, né? E aí desse pouquinho em pouquinho, você vai aprendendo, né? Você vai Uhum. pegando a situação. Aí teve o Tropa 2, como eu falei, que foi também um pouco para falar da coisa de planejar coisas grandes, Aham. porra, me lembro da toda a parte de Ramos, a gente fez um cálculo que precisava de 11 dias para filmar, né? É, Não é normal você imaginar uma parte que custa 11 dias para filmar, é. num calor louco. E aí, quando a gente foi fazer e eu fiz também um filme em inglês na Espanha, logo antes do É, teve Robocop. isso também. É. Então também serviu para falar, para trabalhar falando inglês e espanhol. E nesse eu não tinha ninguém que eu conhecia, era realmente 100%. E eu estava na Espanha, não, foi a primeira vez que eu fui à Espanha, e com diretor inglês, com equipe espanhola. Então, de novo, fui ali meio triturado pelo um processo estrangeiro, né? E aí veio o Robocop depois disso. O Robocop, o primeiro desafio foi que me aceitassem para fazer o filme, né? Porque realmente você imaginar que um americano que está botando 150 milhões de dólares num filme vai botar um cara brasileiro, porque nunca fez. Eu acho que eu nunca tinha feito um croma, Johnny. Falando sério, cara. Eu Desse acho. jeito, né? Não, desse jeito, claro que não, mas eu não tinha a menor, eu não tinha a menor. Para mim, cara, eu já estava feliz a primeira vez que eu saí para fazer um filme em São Paulo ou no Recife, entendeu? Que são duas cidades que eu saí para filmar já bastante na minha vida. Mas É. imaginar que eu ia estar lá e, né, assim, realmente eu não. Só que nesse caso aí foi o Zé Padilha, É, que porque chegou lá e falou porque o Zé que. Padilha você conhece, é um cara que briga pelas coisas, né? É, O Zé Padilha é um cara polêmico, mas é meu amigo do meu coração. Eu não poderia aqui ficar falando porque eu conheço a índole dele, conheço pela nossa amizade, pelo tanto de coisa que a gente já passou junto na vida, cara, desde morar com índio e ir pra favela e lidar com gringo do Robocop, do Narcos depois também no Inteb. Enfim, eu poderia falar. Aliás, eu vou falar uma coisa. do Carvoeiras também. O Carro Verde eu não fiz. Eu fiz depois o que você está confundindo com o da Selva, que a gente fez sobre extração da madeira, Ah, é questões. que foi do aviãozinho Teco-Teco na tempestade, que o Exato. Zé ficava. Quando ele fica nervoso, ele fica rindo. E aí você falava que a hora que tinha tempestade, ele ia, agora se o avião for para direita, fudeu. Aí o aviãozinho. Não Pois é. tinha. Pois é, não, exatamente. E, por exemplo, quando a gente filmou aqui no Rio, lá por causa do Tropa, uma cena que a gente fez que o helicóptero ele vai decolar, eu quis ficar bem embaixo, bem perto do helicóptero, porque eu já tinha pensado nesse plano para quando o helicóptero saísse eu poder ir ficar de cabeça para baixo, assim, com a câmera no ombro. E quando eu fui ali todo contente fazer o plano, que eu estava todo empolgado, alguém ali da segurança da polícia falou: ô, ô, não pode ficar aí não. Porque quando o helicóptero levanta, ele embica um pouco, né? Então, se você está na frente, a hélice pode pegar em você. Aí eu, porra, ainda débil mental, fiquei ainda querendo meio que insistir, fazer a porra do plano. E aí o Adonis, que era o piloto, olhou e falou: não, tudo bem, pode ficar aí, não tem problema. Fica abaixado, não pode ficar aí, não tem problema. E aí eu fiquei ali sozinho, porque eu acho que o Pablito mesmo se afastou. Eu fiquei ali sozinho, e aí o Zé, vendo aquela situação, foi lá e sentou do meu lado, filha da puta. Ele foi lá e sentou do meu lado. E porque, tipo assim, se acontecesse alguma coisa comigo, ia acontecer com ele também.
Então, assim, me desculpa aí todo mundo tá ouvindo aí, xingando o Zé, gosta de criticar o Zé, tá tudo certo, cada um critica quem quiser, mas é amigo do meu peito e não tem parada. É, mas voltando, ele foi o cara que ele falou, ele chegou para a MGM, eu não sei como, ele falou para eles, ó, vocês querem que eu venha fazer o tipo de coisa que eu faço. O meu parceiro, meu fotógrafo é esse cara. Então, porra, vocês não vão impedir eu de fazer com ele? Como assim? E ele convenceu os caras. Então eu peguei um voo, fui lá em Los Angeles MGM. para ter uma reunião com esses caras e fui aprovado. Em princípio fui aprovado. E, e aí, quando a gente começou a preparar, a preparação é bastante longa, isso é bem legal. Uhum. Porque ela é equivalente ao que precisa mesmo, né? Inclusive, eu ainda tive mais tempo, porque eu entraria depois do Zé. E o Zé falou, não, Lula, vamos, cara, vamos embora, vamos logo. E a gente foi. E aí, ele, você conhece, ele não é um cara que gosta muito de planejar, de desenhar os planos, né, antes, a Uhum. não ser coisas bem específicas. Um plano, alguma coisa que a gente pensou bem específica, ele gosta, mas de uma maneira geral, não é um cara que senta e planeja todos os planos. E aí, cara, de uma maneira geral, a gente programou as cenas maiores e só que um dia eu falei para ele, falei, cara, a gente começa, tinha uma parte lá de um restaurante italiano que tem um tiroteio lá, pega pra cá pra lá, e a casa do personagem do Robocop. Isso era tipo 2 semanas de filmagem, 2 ou 3 semanas de filmagem. Que é onde ele E sofre o atentado lá e aí tem que virar o Robocop, né? Naquela casa. não, isso é a casa dele, É. exatamente. Então tinha essa parte da casa dele onde ele sofre atentado e essa parte do restaurante que era também eram duas tipo assim, era 15 semanas, sei lá, de filme, 15 semanas, tipo uns 15 dias, 3 semanas de filmagem nesses dois negócios. E eu falei pra ele, falei, cara, olha só, me diz aí, quando é que você tá com tempo? Ah, porque ele tinha questão de roteiro, tinha questão de sei lá o quê. Eu falei, quando é que você tá com tempo? Ah, terça-feira. Então, só, eu vou pegar a lente, a gente vai na casa da locação, na casa dele, e vai nesse restaurante, a gente vai com as lentes, a gente vai elaborar plano. Por quê? A gente vai fazer uma lista e a gente. Ah, porque, porra, vai chegar eu e tu aqui, dois caras falando português, porque a gente falava inglês, naturalmente, mas entre você e ele ali, muitas vezes falava em português. Aí vai Claro, é. ficar eu e você aqui falando português, E a galera ali. inventando e improvisando coisa e a galera sem saber para que lado tá indo e a gente ali, ah, não, vai daqui, ah, não, vai dali, ah, não, melhor daqui. Não dá. Então, cara, esse início, meu irmão, vamos cravar. Vamos cravar essas primeiras semanas, porque aí todo mundo vai olhar pra gente e vai falar, pô, pera aí, esses caras falam essa língua maluca aí, Mas mas eles vieram. mas eles estão fazendo o que eles têm que fazer. É. Tá certo, né? Então foi exatamente o que aconteceu, cara. Quando terminaram essas 2 ou 3 primeiras semanas de filmagem, o Dani também começou a montar, porque o Dani estava lá. Então ele já começou a montar cenas do restaurante. Aí, passado essas 2 locações, essas 3 primeiras semanas, o estúdio olhou, já falou, ah, legal. A gente não atrasou nem um dia de filmagem, o material ficou excelente, todo mundo ficou feliz, começou a montar e ficar legal, não teve que refilmar nada, assim, não teve nenhum prejuízo, muito pelo contrário, foi tudo certo, tudo. Cara, a partir disso, tudo, Andou muito bem. tudo se encaixou, entendeu? Porque a gente até se deu ao luxo de em algum momento ou outro chegar sem saber o que a gente ia fazer, mas a galera já confiava na gente, a gente já tinha mostrado que nesse aspecto de chegar no Que set ia e fazer. fazer que a gente ia fazer. Eu
tive também Dani Rezende uma... na área, aí, Lula, ó. Dani Rezende na área. Aí, Chegou. Dani, agora eu até te citei melhor, já tinha te citado antes aqui, já brincando contigo, cara. É. Mas eu tive sorte também, que eu acho que tudo tem que ter sorte, que eu peguei uma equipe muito boa, de tudo, todas as pessoas da equipe de fotografia eram excelentes, e o Gaffer foi um cara que virou um dos grandes amigos também da minha vida, grandes parceiros da minha vida também, que é o Jay. E então esse início serviu para a gente entender isso, né? Começar a galera confiar na gente, o material ficar bom, você se Uhum. entender melhor com as pessoas que você estava ali, só tinha trabalhado na pré, mas agora já era realidade, não era mais treino, era jogo mesmo, era no Maracanã, camisa oficial, todo mundo É. ali, Lotado. estádio lotado, porra. Cara, sensacional isso, né? E você, uma outra coisa aí, um adendo, desculpa te interromper, mas você é um cara muito querido, né? É muito fácil gostar de você. Não tem aí uma coisa de, eu não gosto do Lula. E o Zé, cara, além disso, essa coisa política dele aí, que hoje em dia tá pendendo para um lado e para o outro, mas o Zé, a gente que conhece ele, a gente que estava no morro lá com o traficante com duas granadas na mão, com dois caras com fuzis atrás, e a gente ali no meio daquele fogo cruzado, e ele se portava ali como um líder nosso protetor. O cara era ali assim, tipo, vamos lá, qualquer problema que tinha, o cara tava lá. Então ele é um cara carismático, amigo, próximo ali do dia a dia. E então vocês dois ali, eu tenho certeza que vocês conseguiam cativar a galera e fazer a galera ficar ali do lado de vocês. Você sempre teve uma coisa que quando você tinha algum conflito, alguma coisa, você não pensava em como brigar ou se vingar dessa pessoa. Você pensava em como trazer para o seu lado, né? Tipo, um diretor de arte tá ali. A gente sempre trabalhou com vários diretores de arte parceiro, exceto o Thiago Marques, que a gente não Exato, gosta, mas não vamos falar exato, disso agora. Então, mas quando tinha alguma coisa que a gente fazia, eu lembro um curta, primeiro curta do Fernando Coimbra, a gente tinha uma diretora de arte, acho que era a Lu, que a gente estava a primeira vez trabalhando com ela, e aí tinha uns abajures e tal, tava ali dando um negócio meio assim esquisito, e aí você chegou e falou, poxa, a gente precisa trazer a Lu para o nosso lado. Como a gente vai fazer isso? Então, eu tenho certeza que isso vocês conseguiam trazer isso para perto. Então, como é que foi isso lá? Foi fácil? A galera aceitou? Como é que foi você ter feito isso, esse carisma, essa coisa do brasileiro? Mas espera aí, eu preciso encerrar, Lula, para Ah, passar para o próximo, tá, que vai eu vou acabar mudar aqui agora. de locação também. Tá, Vou então, mudar, vou demorar 3 minutinhos. beleza, galera. Então, ó, a gente vai mudar aqui. A gente já entra porque só pode ir 1 hora por vez. Então, às Valeu. 10 horas a gente vai ter que interromper daí. Falando aqui, Lula, um pouquinho, você já dá os conselhos aí, mas como que, né, seu pai queria que você fosse músico e o meu pai também não queria me levar para o set de filmagem, não queria que eu trabalhasse com isso, né? E aí eu queria trabalhar, na verdade, para ter pai, não era porque eu amava. Via meu pai, pô, o cara sumia do cinema, nunca aparecia em casa, mas ele também não queria. Minha mãe que falou, leva ele para trabalhar, não sei o quê. E aí você contando que seu pai aí também queria que você fosse músico. Parece que os caras sabem ali como é difícil o trabalho ali na filmagem, né? Como é que. E aí não querem, né? Como imagino que você, para a Luna, Nina e o Bento, você botar eles no set de filmagem, eu também não imagino as crianças. Mas enfim, fala um pouquinho aí, vai, a galera quer saber aí, conselho para quem está começando, porque diferente de nascer no set de filmagem, muita gente, igual o Pablo Baião, foi o cara, pai é médico, cara, como assim? O cara chega em casa e fala, pai, vou fazer cinema. O cara, médico ali vai falar, tá maluco, meu filho, vai morrer de fome aí, vai ficar sem dormir. Agora, e aí como é que é essa galera aí que quer começar a fazer cinema e vai começar na área da fotografia, claro, como é Pô, que é? Júnior, eu vou responder, mas eu peço que você me ajude aqui, cara. Vamos pensar junto, porque comparado com a época que a gente começou, é muito diferente, né? Hoje em dia você tem uma profusão
de possibilidades. Né? Hoje em dia, você quer não, você faz um filme com telefone É, e você monta num aplicativo. E, porra, uma das coisas que eu mais gosto do celular é que eu marco luz de foto, de vídeo que eu fiz. Porra, como é que você pensa isso, cara? Que você tem um aparelho de telefone que a princípio é para você falar com os outros e de repente você marca a luz de um vídeo ou de uma foto ou edita. Né? Então, pois assim, é. é uma profusão muito grande de coisas, né? Você imaginar o que tem hoje de youtuber. Eu não estou falando nada, eu não estou criticando, não. Estou dizendo só que eu mesmo não sei, a coisa do cinema se modificou tanto. Eu sou uma pessoa meio prolixa, tá? Desculpa, gente, mas assim, a coisa mesmo do cinema, você faz filme hoje, passar no cinema é uma coisa secundária, Pois né? é, para TV, né? Geralmente. Então, as pessoas veem filme no celular, ou então você vê em casa, aí você para ali, porque no streaming você para beber água, né? Você dorme. Não porque, às vezes eu estou adorando o filme que eu estou vendo, mas estou em casa, estou cansado, durmo. Né? O ritual do cinema se modificou muito. Então, eu não sei, cara. Eu acho que cada um acaba encontrando um caminho de alguma maneira. Então, sei lá, se uma pessoa que gosta de fotografar com a câmera fotográfica, tem que exercitar o olhar, né? Se é uma pessoa que gosta, que tem o ímpeto de filmar, sei lá, por exemplo, eu volta e meia, na época, sei lá, protesto de 2013, eu tinha acabado de filmar o Tartaruga Ninja quando eu cheguei em casa, e cheguei no Brasil, e estava tendo aqueles protestos. Eu saía com a minha 5D para filmar, na pilha, de ver uma coisa verdadeira, pressão acontecendo na minha frente. E eu saía eu sozinho com a minha 5D e bateria, né, organizando ali bateria, cartão e lente, sozinho. Então, eu não sei hoje como, como uma coisa que eu acho importante é você entender dos outros departamentos, né? Como eu vim de ser assistente, eu acho isso importante. Eu acho que tem muita gente aí também que não fez isso e é muito bom profissional. Não vou criticar, não vou dizer um jeito certo ou errado, dizendo que o meu jeito foi sendo assistente. Eu acho interessante quem é assistente, quem entende as outras movimentações do set, entende o que as outras pessoas estão passando, né? Mas, ao mesmo tempo, o cinema é uma coisa multidisciplinar. Então, se você não lê poesia, se você não lê romance, se você não lê história da arte, se você não escuta música, né? Se você Não é sensível, né? O primeiro passo é você ser Eu acho que sensível. tudo isso você tem que trabalhar. Eu acho cada vez mais também me dedico a uma questão física também, porque é muito duro, né, cara? Você trabalhar 13, 14 horas por dia e 6 dias por semana é um troço. E aí a gente chega e revê ainda o material, né? A gente trabalha essas horas, faz reunião pós, faz reunião Muito no almoço cansativo, cara. e revê o material depois Para ainda. tu fazer câmera, entendeu? É, é muito, porra, você fica moído, você cansa, é um esforço físico. Às vezes, né, uma lente mais pesada, essa do Bingo, por exemplo, lá, as Rock, é pesada pra caramba. A 35 é uma bigorna, né? Você É fica com aquilo pesado. ali. Eu já tenho alguns anos, isso é um conselho também que eu dou, a galera isso já está virando também meio né, normal, né, comum, normal. Mas eu nunca mais eu pego uma câmera com a Bateria bateria, e. sabe? Porque pô, a câmera ficou pequena. Se existe uma vantagem, perdeu-se completamente a ergonomia da câmera, mas porque não é mais uma câmera, é um HD, né, é um bloco, mas é menor e é mais leve. Aí você vai Sim. e acrescenta o negócio em cima, Pois bateria. é. A Alexa Mini, você vai ver ela montada com as longarinas e o follow focus Eu lá. me recuso, cara. A não Porra, ser que, a não bicho, ser que seja um filme no tripé.
que Que tudo que não é. tem mais tripé. O Faccioli fala que venderam todos os Pois tripés, é, que não tem mais pois tripé. é. Todo filme que ele vai fazer, O ele fala Fátio, que o o Faccioli é Fátio, sensacional, os caras mais legais, e, geniais que eu pois conheço. é. E então eu com a câmera na mão, cara, tem que ser leve para mim, cara. Eu eu tiro tudo que eu posso. As pessoas, alguns gostam de contrapeso, tudo bem, cada um tem uma coisa, né? Ah, prefere É, contrapeso, beleza. Eu prefiro um pouco, quanto é, o mínimo de coisas possíveis. Mas eu acho difícil essa. Eu acho que a gente tem que estudar, que a gente tem que. Agora, eu acho que cada um tem que talvez achar um caminho, porque também, se você for ver, tem pessoas aí bem-sucedidas, os caminhos são os mais aleatórios possíveis. Um começou como assistente de produção, o outro começou porque um amigo, sei lá o que, por acaso, né? Então, eu acho que os cursos de cinema são um caminho para quem não tem é, nenhum link com filmagem, os cursos de cinema eu acho que são bons, porque te ajudam a linkar de alguma forma, né, com alguém ou com alguma coisa. Mas, honestamente, eu não sei qual é a eu melhor acho forma. que isso, mas acho que uma coisa que eu acho que faz muito sentido, e eu acho que vai ser um Olha o ganho Cris assim falando aqui, ó. da É, câmera, Cris, né? não é essa altura, ó. Encaixa e Monstro, bota, Chris monstro, cara. O Chris encaixa no realmente é um peito e cara. vai, porque o bicho é alto. Não, o Chris Às sensacional, o vezes ele está no cara. lugar melhor de todos, às vezes ele está muito alto, é foda. É, mas para colocar mais baixo é mais fácil que subir, né? Pois é, para baixar tem solução, para subir não. É, mas fazer o processo todo, assim, você ir lá atrás e você realmente ir lá no topo, no primeiro degrau, né? A muralha da China começou com um tijolo. Então, se você quer ser diretor, não tem melhor lugar para você estar do que ali do lado do vídeo assiste, sendo assistente do diretor, sendo vendo as ideias, aprendendo com os erros dele, sabe? Se você quer ser fotógrafo, você tem dois lugares para ir. Tem ali a câmera, que você pode ser o vídeo assiste, mas o vídeo assiste vai aprender muito mais com o diretor do que com o próprio fotógrafo, que o trabalho de vídeo assiste ali não é nada moleza, né? Igual, me chama Porra, para fazer vídeo no seu você tá trabalho. doido. O Os cara caras vai têm que se ficar ligando ferrar. não sei quantos monitores, cara. Hoje em dia no set é 3 monitores sem fio, é um pro foquista, é um para agência, no caso do comercial, um pro É, diretor e o outro os outros. Porra, cara, que isso? É uma então, loucura. e o cara vai ficar ali só perto, e aí o trabalho de câmera ali, ele é muito técnico, ele é difícil pra caramba. Então, o cara que quer fazer fotografia, ele primeiro ali, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que o cara passar ali pela elétrica, pela maquinária, ele vai aprender muita coisa que ele vai usar ali como fotógrafo, que uma hora você entra num cenário assim, ó, que é uma coisa sozinha, que você olha para um lugar e fala, como O que eu que vou que eu vou fazer fazer isso? aqui? Então, você às vezes saindo ali, sendo eletricista ou saindo como estagiário mesmo, você não precisa ter isso como carreira, ganhar dinheiro com isso. Porque aí você vai aprender com os erros dos outros, né? O fotógrafo vai lá, pede uns 5.000 ali em cima, bota lá os 5.000, aí você vai lá, coloca os 5.000 para ele e chega lá embaixo e fala, tá fraco. Não é. Aí você já sabe que aquela distância daquele refletor Não não rola. funciona. Então você, quando for colocar o seu refletor, você vai saber que ali é um 10.000, não é um 5.000 com difusor. Então, acho que essa daí é uma dica que quem quiser ir para. E a outra, do figurinista também, vai lá aprendendo com os erros, porque a gente vai errar, às vezes vai ali aprender com o nosso erro ali, e é triste, né? Tipo, subexpõe, você quer fazer uma É, parada, você errou, mas assim, ferrou. ao mesmo tempo, eu acho que, eu não sei, como eu falei aqui, como eu fui assistente de câmera bastante e eu aprendi tudo que eu devo sendo assistente de câmera, eu acredito nisso. Mas é porque foi minha experiência. Eu não. Ah, o Breno falando que vai bater panela. Aqui já começou. A panela tá cantando aqui já. Eu e o Breno, É, a gente mora no mesmo bairro. é, Mas alguém falou aí, cara, alguém passou aqui correndo uma mensagem
que eu acho é um assunto que eu acho interessante, que é a questão da computação, né, que veio quando eu acho que foi o Avatar e o Life of Pi que ganharam o Oscar, e que Foi. ficou muito discutido se isso... Queriam dividir até, falar se Pois é, como... se isso é fotografia ou não é fotografia. Eu acho isso um assunto muito bom, cara, muito interessante. Então, a galera tá aí feliz, querendo bater panela. Eu tenho dado meus gritos aqui também, mas hoje não, né? Mas eu acho, Júlio, isso é uma coisa, cara, que eu aprendi nos trabalhos que eu fiz lá. E como eu falei, eu nunca tive nenhuma predileção por isso, por esse tipo de filme blockbuster ou de questão de efeito visual. Realmente nunca, não era a minha coisa. E eu aprendi, cara, uma loucura isso da vida, que eu aprendi a gostar disso. Desses efeitos. Dessa modalidade. O Bingo tem um negócio fantástico, né, cara? Que aquele que vem, sai lá do hospital e aí entra na casa, vem no drone e entra... Ali o mérito não é meu, não. O meu mérito é muito pouco, eu só fiz uma parte é o do plano, cara. Sim, mas eu acho que a elaboração é um plano, um puta plano ali, cara. Mas eu digo, do efeito em si, né, foi o Hermel, que é um monstro do drone, e do Carone, que é um monstro do efeito. A ideia também veio do Dani muito mastigada. Eu acho que o maior mérito talvez tenha sido quando chega no hospital, a gente fez aquilo num cubículo, cara. Que, meu Deus do céu, não sei como, até hoje como eu consegui. Eu me esforcei pra caramba para botar um croma decente pro Carone. O Fabrício que fez o Stead, porra, o Fabrício deu o cara, não sei como o Fabrício conseguia girar e dar a volta para lá e dar a volta para cá num espaço tão pequeno, porque a gente foi obrigado a fazer na produtora. Aquele quarto sabe aquela situação que faz na produtora? Então, não foi nem culpa do Cássio, imagina, pelo contrário. Sim, ajudei a pensar o plano, elaborar, mas ali é você tendo o Carone e o Hermel e o Fabrício já ajuda muito. Né? Porque aquele plano é parecido com aquele filme do Scorsese, que o Bob Richardson fotografou, do garotinho lá, que a câmera entra também. Esqueci o nome do filme agora, alguém vai lembrar aí. Hugo Cabret. Exatamente. Mas é fantástico, não, o digital, Dani pensou, né? aquilo ali. O Dani tem isso veio da cabeça dele já uma coisa bastante interessante, né? Bastante já encorpada, vamos dizer. Mas o que eu acho interessante, cara, é que depois que eu fiz os filmes, né, como Tartaruga Ninja, por exemplo, que os 4 personagens principais do filme não existem, né? São personagens, são atores, muitas vezes atores lá com aquelas roupas de trekking, ou isso mistura, às vezes até dentro do mesmo plano, é um blend de plates, empty plates com atores ou com dublês, né? São 3 modalidades que se misturam. Mas assim, quando você está, por exemplo, um set que foi um dos sets mais maravilhosos que eu já trabalhei, que é o esconderijo deles, ali debaixo do esgoto. Cara, você, enquanto fotógrafo, enquanto gaffer, você determina as temperaturas de cor, você determina a dureza da cor, a dureza da luz, desculpa, você determina o desenho da luz como um todo, né? Como você falou, de ir pintando. Então você tinha um set riquíssimo, várias texturas, paredes, detalhes. Pô, é infinito aquele set, cara. É gigante e infinito. E quando e aí você vai lá, você bota um ator que é um dos Tartaruga Ninja, ele tem aquele contraluz e ele tem o desenho de luz. E era um boneco, Lula? O que era aquilo lá, os caras, as então, tartarugas? São várias modalidades. O primeiro é o ator. Principalmente Tem um ator lá. se a cena é de diálogo. Tem um ator vestido
De verde lá. com tracking suits, né? E com aquelas camerinhas que pegam a cara dele. Então você faz um blocking normal, como se fosse um ator mesmo. Você faz um blocking, você inventa a câmera, o plano é esse, o plano é X, o plano é Y, vai para cima, vai para baixo, é uma grua, ou sei lá o que que é. Um blocking como se fosse qualquer outro blocking. E você vai fazer a luz conforme fosse qualquer outra luz. Só que não tem como você usar a imagem daquele cara, porque aquele cara não é uma tartaruga ninja ainda. Deixa eu fechar a janela, peraí. Muito doido isso. E então, depois que isso está elaborado, que isso está determinado, em paralelo com a luz, o contraluz vem dali, é um contraluz mais frio, é HMI, é gelatina, e inclusive do 1 para o 2 teve uma grande diferença que a gente passou a usar Moving Light. No 1, o uso do Moving Light ainda não era tão sacado, então a gente tinha um monte de source force que a gente fazia os desenhos, mas porra, tinha que ficar para afinar o bicho, tinha que ficar entrando para subir lá e afinar. Com o Moving Light é um paraíso, porque entra um sujeito com iPad. Sim. Foi quando uma das primeiras vezes que eu usei essa coisa de ter lá um cara com iPadzinho, que agora já virou corriqueiro também pra gente. E então o contraluz amarelo que ia lá pro outro lado, agora ele vira para esse lado aqui e é azul. Aí abre o foco, fecha o foco, não importa. Então, se for eu e o Jay, escolhemos lá um contraluz amarelo com um fill light, sei lá o quê. Você, de repente, teria feito outra coisa. Outro cara teria feito outra coisa. Sim, sim. E aí, às vezes, a gente até vinha um busto de um boneco com a textura mesmo que para você ver na luz que você está fazendo como fica. Né? Às vezes a gente pedia isso quando dava tempo, não sei o quê, a gente fazia isso. Mas assim, no caso do Avatar, por que aquela temperatura, por que aquela luz é daquela cor e não de outra? Por que é mais dura ou menos dura? Porque é fotografia. Vai, tudo bem, o Life of Pi. Mas o cara não estava num barco com um tigre. Sim, até porque, digamos, é impossível. O cara tá num barco com um tigre. Isso não vai acontecer. Para fazer esse filme, tem que fazer com computação gráfica. Agora, vai fazer ele bem, cara. É difícil, cara. A gente falou da Megan aqui. Você está fazendo uma luz para elementos que vão ser construídos depois, mas a Megan Fox está lá. A cara dela é exatamente aquela cara lá, não vai mudar. E aí, como é que foi para iluminar ela do lado dos caras ali que tá no esgoto? Como é que tinha que fazer de fato uma luz de frente para ela? Tinha? E aí, cara, como é que você fez? Na verdade, isso foi uma coisa que eu andei um pouco na beira do abismo ali, porque no primeiro filme foi o único papo que eu tive com o Michael Bay, que era o produtor do filme. No primeiro filme foi o único papo que eu tive com ele, que ele me ligou e falou isso, que eu tinha que iluminá-la de frente. E se você vê no Transformers, é muito assim mesmo, né? Mas assim, ia um pouco contra a minha natureza. Fazer daquela forma. Eu não era uma coisa pouco natural para mim. Sim. Fazer do jeito que eles fizeram lá. Então, na verdade, você vê, não tem exatamente isso. O que tem, assim, luz dura de frente, eu acho que não tem, inclusive, nenhuma. Não, dura não, mas é iluminado, né? Tinha que iluminar ela. Era uma coisa que... Tinha alguém que ficava do lado ali, olhando? Tem que ter o desenho, né? Tem que ter o desenho, o olho dela tem que vir. Mas o Michael, de certa forma, tinha falado mais duro. E tanto que ela, eu não sei como, cara. O Michael deve ter comentado com outras pessoas que falaram para ela. Ela veio falar comigo, não faz isso que ele tá falando, não. Ela não falava. Ela falou comigo. O cara que paga o cachê quer ver, né? E ela já atriz, tinha questões né, polêmicas cara? com ele. Mas isso tudo foi no primeiro, né? No segundo já era uma repetição, já tinha dado certo. Ela ficou feliz também, tudo certo? Ficou super, super. E comigo também sempre foi muito tranquilo, porque ela sabe, ela quer que ela fique bem. Ela quer. Claro. Então ela dá uma colaborada ali também. Ela não é boba, né? E não quer a parada. Porque geralmente as atrizes... Ela, assim,
mais novinhas e tal. Às vezes a gente pega umas coisas assim, mas no geral a atriz ela quer saber se ela está na personagem ali, né? Se o personagem está falando, se faz sentido, quer ajudar a contar. A atriz mesmo, né? Alguém que realmente se importa com a história. Ela quer ficar bonita, né? Quer fazer lá o Exato. papel dela, mas ela quer ficar bonita. E deu certo, né? Mas E Samuel Jackson, cara, que isso, hein? cara, é uma figuraça, cara. Iluminar e chegar, porra, eu ia todo tempo chegar ali, falar com ele, tipo, pô, um pouquinho mais pra cá, e aí, legal, e Gente muito fina, cara. Gente muito, puxar, o cara é gente fina mesmo ali, muito. Ele nem ia pro trailer, ele ficava lá, o set era um set grande, ele ficava lá pô, sentado, às que vezes ele maneiro, trocava hein? uma ideia. Os caras são profissionais, Júnior. É profissão, cara. Quanto do que eu vi, né? Porque eu também não tenho, assim, uma vasta... Olha o Cris escrevendo aí, BUCETA. Como é Vovô que era o Cris, nome da seita? A seita que o Cris tinha inventado lá? Seita. ele e o é, Cerebral. Exatamente, os caras criaram a seita lá do Tropa. Mas Tinha. Bom, fala aí. até me perdi, cara. Eu tava Não, falando. tava falando de. A gente falou da Megan, depois eu também perdi. Pô, o Chris fudeu a gente aí com esse buceta aí dele. Lembra aí, a galera tava da luz da Megan pro Samuel Jackson, falando do O Samuel Samuel é Jackson, mó gente gente fina, fina. cara. Ele fica ali do set. Eu me lembro, eu devia ter escrito uma vez. Buceta. Teve um dia que foi umas amigas, uns amigos dele, uma galera, assim, um casal, amigos dele, e eu tava com o Gaffer ali com o Jay, a gente tava trabalhando, e ele apontou e falou: ah, não, aquele ali é o Gaffer, aquele é o diretor de fotografia, e explicou, só que ele explicou no linguajar dele, no idioma dele. Não, esses caras é que são responsáveis por como você vai aparecer lá. Ele explicou de um jeito tão engraçado, cara, e eu me arrependo muito de não ter escrito, porque foi antológico a forma com que ele... Mas, pelo menos da experiência que eu tenho, que não é gigante, né? não são poucas os atores de peso como esse, mas poucos. Mas a experiência que eu tenho é que quanto mais experiente, mais de peso o cara mais o cara entende a profissão, mais profissional o cara. Pô, o Gary Oldman, cara. O Gary Oldman é um monstro. Com o Gary, a gente filmou muito. Eu fiz muita câmera na mão com ele. Muita. Muita. O filme todo. Ele é o filme todo. Então, ali no jogo da câmera na mão, de vai pra cá, pô, o cara ele é tipo um Reginaldo Faria. Lembra do Reginaldo? O filme que eu fiz com o Reginaldo não foi junto contigo, não. Não, foi no Cazuza. É que eu fiz um outro também com o Reginaldo. Mas é o cara que tem uma percepção da câmera, da movimentação e do que é, que, pô, é fenomenal, cara. O Gary Oldman Peraí, Lula, deixa eu só evitar uma polêmica aqui. A Luba Sérgio falando do comentário, gente, absurdo. Eu acho que foi uma piada interna aqui que a gente tinha e acabou. Não é nenhum desrespeito às mulheres, não é nenhum comentário aí machista, não é nada disso. É que o Cris ali tinha uma coisa engraçada, que nem a Ivete Sangalo chegou. A Ivete Sangalo chegou, falou pro Ricardo Della Rosa assim: Ricardo, hoje eu quero ficar bonita. Buceta, bonita. Você entendeu, Ricardo? Então, a partir disso, daí a gente, quando ia fazer alguma cena, fazia assim: isso aqui tem que ficar bonito, hein? Buceta, coisa bonita. Então, não é uma coisa de mulher, não é uma coisa machista, não é nada disso. E aí tinha a coisa da seita, que era para fazer as coisas bonitas, assim. Então, não tem nenhum comentário, não é nada machista, não é nenhuma polêmica. Aliás, desculpa se pareceu ser machista, se pareceu. Eu acho que a gente está aprendendo ainda essa coisa do machismo. A gente ainda tem que reconhecer, sim, quando é machista, quando leva para esse lado. Então, assim, desculpa se você se sentiu ofendida, a todas as mulheres aí também, mas eu acho que ficou difícil explicar isso antes no meio de uma piada aqui, numa coisa de amigos. O Lula até falou isso: cuidado aí para não ficar a gente se falar aqui e ter 400 pessoas ouvindo. Então, desculpa, eu Lu, acho que desculpa vem as por causa da mulheres aí. questão da Megan, e a Megan, na verdade, quer ficar bonita mesmo. Talvez ela mesmo se coloque um pouco nesse lugar, mas, assim, realmente, da minha parte também, eu acho que podemos seguir pedindo desculpas aí
pelo que possa ser ruim. Não, sim. Podemos, estamos desculpados, todo mundo. Não, tudo bem, eu acho que vamos seguir, a gente vai pedir desculpa e vamos lá. Então, bom, era isso aí de falar. A galera tá muito aqui, Lula, pedindo aí para falar do GIT, de tipo, como é que é a sua relação com eles, o que que vocês, você vai lá no monitor com ele, faz a cor, você fica ali ligado. O Ilia, que trabalha muito com você, né, ajuda ali desde o controle do diafragma, das coisas aí. Como é que você lidar com isso, com essa nova tecnologia aí, que é ter o GIT, e se você faz questão de ter ali aquela vanzinha, aquele carrinho, o cara para cuidar, já para dar um tapa na cor, para fazer tudo isso. Então, me conta aí como é Cara, que é esse seu processo aí com o GIT. para mim, a questão do GIT é totalmente inerente ao digital, né? Uhum, Então, quando a gente filmava com película, se você escolhesse um negativo Kodak em detrimento do negativo Fuji, e se você copiasse depois, no caso da Labocine, né, da Líder, eu me lembro que a gente gostava muito do Agfa, que eles faziam. E aí teve uma época lá já quase no final da película que a Kodak fez o Premiere. Mas eu me lembro que quando a gente fazia no Cinecolor em São Paulo, eu achava, né, na minha opinião, que eles faziam um Premiere melhor que o Agfa e achava que na Labocine ele fazia o Agfa melhor, né? uhum. Então mistura aí tanto a questão do tipo de película que você usava na câmera, com o qual você fazia as suas cópias e também as revelações de cada laboratório. E isso trazia para você o seu resultado final, né? Falando aqui meio que rapidamente. E, ao mesmo tempo, aquele negativo, ele te trazia... Vou falar aqui, gente, desculpa, de uma forma muito subjetiva, tá? Não vou entrar na questão técnica e nem querer ensinar ou dizer nenhum tipo de regra, nem nada disso. Vou falar rapidamente sobre uma forma subjetiva de encarar um pouco essa transformação da película para o digital, para chegar no DIT. Então, quando você tinha um negativo, você poderia copiar ele de várias formas. Por isso que eu estou dando esses exemplos dos laboratórios e dos tipos de cópia. Porque você podia fazer ele de várias formas, né? O mesmo negativo fotografado, aquela mesma imagem, não era nem imagem. Ela é uma imagem, como diz, negativa, né? Se você olhasse ele não era nada. Por quê? Porque ele precisa passar por uma copiadora, ele precisa virar uma imagem num outro suporte. E fazendo agora, até porque a minha mentalidade vem muito disso, que foi como eu aprendi, no digital é a mesma coisa, diferente, né? Ou seja, é tudo 0 e 1, né? Aquela imagem vira 0 e 1 e ela também tem que se transformar em alguma coisa. E ela também tem várias maneiras de ser interpretada, né? Não tem uma imagem, aquela imagem que vem... Até eu mesmo, na minha interpretação, discordo quando vem... quando a base, né? o que se convencionou chamar de base, isso aqui é a sua base, já vinda em forma de 0 e 1, para mim também é uma simulação. Quando você vem o log, né, para mim é uma simulação. Aquilo ali também não é aquilo. Aquilo ali também é uma forma de você balizar o 0 e 1. Então, a forma com que você tem dentro da tecnologia digital que vai transformar a imagem que você está captando, conforme o Pedro Moraes, acho que foi ele que passou rápido aqui. Tá aqui, ó, Pedro Moraes, que botou latente, aquilo ali tem que ser balizado de alguma forma, né? Então, existe um técnico
que no caso de Haiti, que vai é um profissional que vai te ajudar, né, que é responsável em balizar essa imagem de forma da forma que você precisa ver naquele momento, que é o da filmagem, né? Então, até porque você está baseando a sua exposição naquilo ali. Você está baseando a sua palheta e o seu trabalho de cores, toda a sua iluminação no que você está vendo. Se tiver mal feito, se tiver errado, né, vai dar errado. E, por outro lado, se você quiser elaborar mais ainda, você vai ter LUTs, porque o digital te permite isso, você ter LUTs que vão te ajudar, né, a chegar mais longe. Ou seja, dando um exemplo, no caso lá da Megan, voltando aí à questão da polêmica. Quer dizer, não a questão da polêmica, voltando à origem. Eu sei que no fim das contas lá, o próprio Michael Bay, que era um cara que ia muito com um filme muito contrastado, que ele iria botar aquilo ali ao ver, né, os outros filmes dele e saber nos testes com o colorista, eu sabia que era muito contrastado, então eu tenho a possibilidade de colocar no set um LUT que não é um LUT que vem da Alexa. E, ao mesmo tempo, não é uma coisa que muitas vezes eu também já ouvi falar, você quer marcar a luz no set. Nem tem a ver com marcar a luz do set, e nem o LUT, o 709, ou qualquer que seja pré-fabricado que vem ali, vai representar o que eu preciso. Então, se eu tenho a possibilidade ou de testes, ou nos primeiros dias de filmagem, ir elaborando com o meu DIT ali um determinado LUT que eu sei que é contrastado, de repente, se eu ver no LUT que vem, né, que ali já da própria Alexa, ou sei lá, algum que já venha um padrão, de repente eu vou achar que está bom já, em termos de contraste. E aí, quando chegar lá na frente, que quiser contrastar mais, se vier um cara exagerado, como é o Bay nesse sentido, e quiser contrastar mais, eu vou perder a minha área de sombra, vai ficar muito escura. Então, Júnior, eu vou lá, boto um troço contrastadíssimo e eu falo, puta, eu preciso compensar mais o rosto da Megan agora, porque senão depois não vai vir o olho dela. Sim. Entendeu? Então, é como se fosse, por exemplo, mal e porcamente falando, se você, antigamente na película, você fazia uma coisa de no bleed, por exemplo, que deixava o contraste totalmente exacerbado. Só que aí como que você controlava? Com um fotômetro. Sim. Né? Você ia lá e media. Hoje, tudo bem, você pode usar o fotômetro. Eu não me adapto muito a usar o fotômetro digital, eu uso pouco. Mas eu tenho a opção de ver uma coisa super contrastada, já perto do que eu vou. E eu não estou marcando luz, aquela luz vale zero para o que vai ser o filme no final das contas. Vale zero. O que vale é que eu estou iluminando diferente para o material que vai depois, né? Que vai ser o que vai valer. E quem faz isso comigo é o JT. Se eu não tiver JT, esquece tudo isso que eu estou falando, pega, apaga essa parte da entrevista. E muitas pessoas de produção, principalmente aqui no Brasil, eles fingem que não existem. Eles acham que não existe essa função, porque, não, mas você quer marcar luz no set, como eu já ouvi. Eu não quero marcar luz. Eu jamais na minha vida vou atrasar um segundo de set para marcar uma luz, porque eu sou louco. E porque eu tenho noção do que está acontecendo, eu tenho noção da importância do tempo. Eu jamais vou ficar marcando luz porque eu sou um cara vaidoso que gosta. Não, aquilo ali eu estou acertando a minha iluminação, minha relação de contraste, de acordo com uma imagem bem balizada, de acordo com o que um profissional fez num bom monitor e num bom equipamento de trabalho. Então, os meninos ficam aí investindo em monitor bom, em equipamento bom, live, não sei o quê. E depois, quando você fala com a produção fala o quê? O logger? E não menosprezando o logger, pelo contrário, o logger é como se fosse o nosso loader. Não tem nada, não tem rigorosamente nada a ver com DIT. DIT é DIT, logger é log. Logger, o cara loga o material. O DIT trabalha, inclusive, te ajuda com exposição,
o tempo todo, né, com relação de contraste o tempo todo, e é uma realidade, né, no mundo, né? E vou te falar, vários países, inclusive países que não são ricos, o DJI é uma realidade. Aqui não é uma Sim. realidade. Então, por exemplo, quando a gente fez o Tropa, também muito influenciado pelo documentário que fazia com o Zé Padilha, a gente fez uma coisa impressionante numa das cenas finais, um dos planos na parte final do filme que o Nascimento está saindo pelaquela escadinha, a gente andou, se eu não me engano, tipo de 2,8 a 11 de diafragma ali. Eu fui fazendo na minha mão, andando, e com câmera 35mm, não tinha ninguém monitorando, não Eu tinha lembro ninguém disso. vendo. Né? Era eu e Pablito, medindo luz e ajudando, Pablito me ajudando a fazer um freio ali no diafragma. E eu falei, pô, se eu faço isso no documentário, que eu estou acompanhando alguém a sair de uma casa e eu consigo fazer bem, de ir devagarzinho, 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 devagarzinho e abrindo, por que eu não consigo fazer em 35? Né? Então, Uhum. hoje, você não precisa fazer isso, ou até faz se não tem DJI. Se não tem DJI, eu já chego na câmera, meu Deus, já está colado aqui no diafragma. Eu tenho que ficar o tempo todo compensando. Né? Sim. A única forma que você tem, que o produtor, que não tem os que compreendem, mas os que não compreendem, a forma que você tem que falar é dizer, olha só, se eu não puder corrigir o diafragma, eu vou ter que compensar com a luz aqui muito, eu vou ter que pedir mais luz, vai demorar mais tempo, vai ter que ter mais gente. Aí o cara, não, então chama o DJI. Porque ele acha que ele vai estar saindo ganhando nesse sentido. Mas é uma coisa maravilhosa você poder tá com uma exposição que você, principalmente quando você opera, né, cara? Você está ali operando e você está preocupado em não pisar em nada, não cair se for uma câmera na mão, se for um lugar difícil, e você tem que ficar acostumado com o diafragma ali, mexendo o tempo todo para compensar as coisas. E se você tem um parceiro lá que está te ajudando com isso, está te entregando o material com uma exposição correta e que está te ajudando a visualizar balizadamente e que está te ajudando a compensar ou não, ou a exagerar no contraste da iluminação que você está fazendo. Né? E isso tudo não teve nada a ver com marcar luz e não teve nada a ver com logagem. Isso tem a ver com balizar a forma com que você está captando aquela imagem quando, me repetindo, mas para ficar bem claro, que no laboratório você copiava de maneiras diferentes, você revelava, escolhia um negativo de formas, com algumas possibilidades, você tinha algumas maneiras de deixar essa imagem mais assim, mais assado, e marcava a luz, né? Claro, só que não como hoje, também para o pessoal que não conheceu esse processo, você não marcava a luz como é um telecine, né? Então, para você mexer em contraste, você mexia de outras maneiras, né? E não na marcação de luz. E você controlava isso no fotômetro. Hoje, você controla com o monitor, você controla visualizando. Ou também, né? Aí a maioria das vezes que você trabalha numa situação semi-completa, você faz ali com o que tem na câmera, o que é bom, né? Que ruim não é, a tecnologia vai melhorando, ou então algum que você tem alguém, um DIT barra logger, que as pessoas dão um downgrade no DIT para solucionar ali, e você fala, bom, estou visualizando nisso aqui. Muitas vezes eu falo, cara, bota um mais contrastado, porque eu quero ver uma situação ruim, eu quero ver o que eu preciso compensar, o que eu preciso resolver. Eu não consigo também, é engraçado isso, eu não consigo essa coisa de, bota aí no log para eu ver se eu tenho. Eu não consigo me adaptar a essa ideia. Porque eu nunca vou marcar a luz daquele jeito. Não me importa eu ter daquele jeito. Porque, tudo bem, se eu tenho essa área aqui escura no log, mas quando eu aplico um contraste forte, eu não tenho aquela área, isso na minha cabeça, tá, João? Tipo assim, Claro, eu não estou aqui com a menor pretensão de dizer que claro. está certo, está errado, que tem que ser assim, que não é. Eu estou dizendo como eu faço. Uhum.
Se eu olho no log e falo, ah, não, beleza, eu tenho essa informação, mas quando eu jogo uma marcação de luz mais contrastada, que eu sei que eu vou acabar usando, e não tem aquilo ali, porra, olha o que você precisa depois numa marcação de luz para você salvar isso aqui. Você tem que salvar, você tem que traquear. Se for uma cena elaborada, a pessoa se mexer, se passa alguém na frente, a pessoa vir, você tem que animar a máscara. Cara, é complicado marcar a luz assim, com É. uma máscara para salvar o olho. Então, se eu tenho no meu log, não está me ajudando, entendeu? A não ser que eu faça isso depois, né? E é sempre Então, mais difícil, né? De você depois lá querer trazer, vem um ruído que você não queria e pois é, por isso que eu não entendo. Eu realmente não entendo e não lido, não gosto. Para mim, tem que tentar fazer o máximo no set, o mínimo que precisar para depois. O que eu acho que tem que ter para depois é, é linguagem, né? É uma determinada Uhum. curva que você elabora, é um determinado balanço de cores que é para ser feito nesse momento. Também não é o DIT que vai fazer. A não ser que E você tenha um look de saturado, uma coisa, um preto e branco, uma coisa muito específica. Mas sendo menos específico, você não vai ficar fazendo isso. Você precisa para coisas tipo isso. Pô, será que se você trabalhar com cores, pô, será que esse vermelho, eu vou botar esse contraste aqui. Eu sei que eu vou trabalhar com ele bastante contraste. Então, o vermelho grita. O vermelho é uma luz difícil. Eu sei que se eu jogar aquela contraste todo, aquele vermelho vai gritar, então eu vou modificar o vermelho que eu vou usar no set. Eu já tenho uma coisa que pode me ajudar para o futuro. O que vai ajudar eu ver aquele vermelho que está gritando no log? Desculpa, de novo, não tenho pretensão de dizer que eu estou certo, mas eu não entendo, eu não compreendo. Para mim, eu faço dessa maneira que eu estou te falando e eu também não sei fazer isso se não for com DIT. Para eu fazer sem o DIT, eu tenho que ficar fazendo diafragma e eu tenho que usar um LUT é, standard que vai ser metade do caminho que eu preciso. que é Né? mais difícil, né? E aí você, como é que você tem lidado com esse novo aí do REC 2020, que é o HDR? Você fez algum trabalho já que foi finalizado em HDR e aí você teve algum cuidado antes no set? Você já passou por isso? Eu fiz um trabalho para a HBO e aí, conversando com o pessoal de fora, os caras me disseram que o meu highlight não podia passar dos 60%. Não podia ser isso porque isso ia chegar a 1000 nits, não sei o quê. Estava bem no começo e pô, foi bem. Falei, como é que eu filmo um farol de carro, então? Como é que eu filmo uma vela se não pode passar disso? Você já se deparou com essa situação? Como é que Não, eu você não me tem lidado deparei com por isso? as situações que eu fiz não interferiu na filmagem, entendeu? Não era uma coisa que mudava. Porque, assim, ao mesmo tempo é uma coisa contraditória, né? Se você tem um HDR, que é uma tecnologia que está te dando mais coisa, como é que você agora vai ter que filmar limitando em 60? Pois é, era essa a minha questão com ele. Falou, mas isso aí não é para ajudar? Como é que agora? Ele falou, esquece todo o equipamento que você usa aí da câmera e passa a trabalhar com o fotômetro agora. O que você vai usar são os fotômetros. Aí eu chamei a produtora executiva do filme e falei, olha, realmente, do jeito que ele está falando, a gente tem um problema, porque eu preciso compensar toda a janela, farol de carro, eu preciso de mais luz dentro. Então, a lista de luz ela vai mudar, o jeito de filmar vai mudar, tudo que a gente preparou aqui vai mudar. Eu não consigo entregar na agilidade que a gente tem aqui de 7 páginas por dia, de um jeito onde eu tenho que limitar o meu máximo de luz ali a 60% e o baixo ali a 30%, Não, 25%. sem contar que, cara, você imagina, qualquer janela que você vai equilibrar, você vai o quê? Usar 300 mil quilos de luz dentro de um apartamento para a janela É, clipar não passar de 60? não, era a Geórgia e aí ela falou assim, ó, Júnior, esquece isso. Depois eu resolvo com eles lá. Você faz aí do jeito que você está fazendo. Chamei os diretores também, né? Falei, ó, eles só esquece isso. Eu Então acho não que, assim, dá para eu fazer acho que isso. também tem um princípio que aí também foge, vai além dessa questão específica.
ou do 2020, ou do HDR, ou qualquer coisa assim. Eu acho que a técnica, ela tá para ajudar a gente e não para atrapalhar. Ela Sim, não tá sim, para ferrar com a gente. Toda exato. vez no set que eu começo a me confundir ou a me enrolar ou alguma coisa da técnica me atrapalhar, eu sempre tento ter isso na minha cabeça. Eu não posso ficar eu aqui escravo de uma situação. Essa situação eu sei dos meus limites, eu tenho que saber os meus limites. Eu tenho que tecnicamente saber onde eu estou pisando, saber o que eu tô entregando, né, para que o processo possa seguir do ponto de vista técnico corretamente. Mas eu não posso me ferrar e ficar escravo de uma situação, entendeu? Então, e assim, vou te falar, cara, tá dando certo, entendeu? Porque Eu acho que assim, né? Eu tenho trabalho, tá. não, eu assim, Aliás, eu precisei refazer uma cena porque o técnico lá na frente olhou e eu, alguma coisa falou, ih, gente, mas o nível tá acima de 60 ou abaixo de 10 ou sei lá, então tem que refilmar, ou então não dá para usar essa cena. Isso nunca aconteceu. Então, eu acho que o parâmetro técnico que eu tenho tá funcionando, ele tá me ajudando, mas não dá para pirar nessa coisa de ficar doido com equilíbrio, porque senão, cara, você vira ali, você resolve tecnicamente e não necessariamente está fazendo o filme, é, né? Então, mas é isso, tem que ficar também fazendo muito. Eu acho é, interessante conseguir também participar do processo de marcação de cor por causa disso, porque você aprende, você vê onde é que dá, onde é que não dá. Então, claro que quando você está no set e você sabe que tem coisas que você pode ir mais rápido e que é fácil, que não vai ter problema, vai ser simples você depois resolver, você também tem que ajudar a filmagem andar. nesse sentido. Mas eu procuro vir da filmagem o mais próximo possível do que vai ser, é... porque eu acho que tem que ser assim, entendeu? E até porque você depois não fica lá 8 meses marcando cor, ou talvez não É, esteja, ou não tem você não... nem esse tempo também, né? Essa é Exatamente. uma outra coisa legal de você falar. Como é que é a sua relação aí com o colorista, assim? Que, pô, o Serginho é um gênio, o Eli, o Chiquinho, que é técnico também. Eu lembro que o Tropa você fez fora, né? Fez lá com o Jay. Mas como é que é essa sua relação? E você chama, quando você convida um cara desse para fazer a cor, você dá o roteiro ali e fala, cara, olha só, me faz aí um primeiro estudo, me diz aí o que você acha, ou você troca com ele ali de, olha só, eu fiz assim, eu pensei isso assim, 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 e deixa, ou você senta lá na cadeira e fica ali Cara, eu acompanhando o acho trabalho que dele? depende do filme, né? Tem tudo isso que você falou acontece. Tem algumas pessoas, que o Serginho é um deles, eu acho que é o cara que eu mais, acho não, foi o cara que eu mais fiz filme, foi o Serginho, tem o Fabinho também, aqui no Rio, que é um cara maravilhoso, que eu trabalhei mais também. Tem alguns caras fora do Brasil também, que o diálogo já é bastante desenvolvido, que é bom, porque você já tem exemplos. Porque é difícil, né, cara? Às vezes você conseguir colocar exemplos de imagens em palavra, né? Às vezes Aham. é difícil. Então, ou você querer explicar uma curva. Então, eu gosto de isso, aliás, não só com colorista, com todas as pessoas que você trabalha, eu gosto de trabalhar continuamente com as mesmas pessoas, assim, porque eu acho que vai evoluindo o diálogo e vai evoluindo o diálogo e melhorando, né? E facilitando, melhorando. É... E quando é óbvio que quando você consegue ir é muito bom, só que às vezes ou a produção não pode te levar, ou você está trabalhando, ou sei lá, né? E muitas vezes você É. pode, e você não está trabalhando, você vai, que obviamente é o melhor cenário, que é o que eu tento. E tem também, é engraçado, porque tem
Por exemplo, quando a gente fez o Entebbe, que é, pô, é um filme que eu acho muito, porque eu gosto muito e gosto muito da fotografia também, né? É difícil a gente falar isso do nosso próprio trabalho, mas Mas é bem bonito. e, Aquelas cenas do avião lá, aquilo, né, tem um momento lá que, pô, uma luz fica só um recortezinho dele. Antes deles tomarem o avião, tem ali uma coisa de movimento, de luz, assim, sabe? Tem uma coisa muito legal ali, as eu noites sou ali muito dentro do orgulhoso, avião. é um trabalho que eu gosto muito. E aí foi engraçado porque eu comecei a fazer, eu testei o filme, conheci um cara lá na, na- lá em Londres, cara, como é o nome do lugar, meu Deus? Cara, esqueci, fugiu o nome aqui, daqui a pouco eu lembro. Company Tree. E eu comecei com ele, fiz os testes com ele, o cara é incrível, gente finíssima e excelente colorista. E, e aí, quando a gente foi terminar o filme e fazer de fato, o filme atrasou na última hora e aí não deu para fazer com ele. Começou a fazer com outro cara. E o cara era pior que ele. É. Eu comecei a ficar, porra, preocupado, frustrado, porque estava mais difícil para mim. Eu não estava conseguindo e tentando e não estava conseguindo, e coisa que eu sabia que... Não tecnicamente, não. Tecnicamente o cara é muito bom, mas a questão mesmo de linguagem, né? Como você falou, do cara conseguir entender ali o que você está querendo dizer do ponto de vista da fotografia e em junção com o filme. É... E aí, cara, dei maior sorte, porque o filme teve um outro problema de cronograma, deu um outro atraso, e aí o outro cara voltou. O E cara aí acabou voltando. o cara acabou voltando. E aí acabou que o que o outro tinha feito serviu de equilíbrio como o filme já estava todo equilibrado, já tinha essa parte feita, mas a gente voltou o filme todo e conseguiu colocar exatamente o que eu tinha pensado, né, de nuances, né, das curvas, das nuances e paleta de cores que o outro cara não estava conseguindo. Vi aqui acho que foi o Pedro Moraes falou do Stefan, né? O Stefan é de Los Angeles, em Londres não era ele, mas o Stefan fez os Tartaruga Ninja, Que que ele maneiro. faz os trabalhos do Bay, né? E Lula, agora aí, vai, conta pra gente como é que tá, bom, essa parada aí, os projetos pararam, quais são os próximos projetos, o que que você tem pela frente? Cara, Bom, tem os projetos, né? Eu não sei, Júnior, eu tô, acho que como todo mundo, preocupado, né? Porque tem ou tinha, eu não sei, tem as coisas a serem feitas, mas eu não sei o que vai ser, cara. Eu não sei quem é que vai adiar, quem é que não vai adiar, quem é que vai. Não sei, a gente não sabe quanto tempo, né, vai adiar ou não vai. Bom, adiado já tá tudo tá, né? Então, já foi. essa parte a gente já sabe. Você acha que filma coisas esse ano ainda? Olha, cara, eu espero que sim. É, os de Eu espero que ficção, sim. porque a gente nem chegou no pico ainda, e aí então, de repente, sei lá, Quando eu subi lá aglomeração. quando eu subi lá pro terraço, tava uma gritaria bizarra, porque parece que, saiu uma notícia aí que parece que o ministro ia ser demitido, né? É, E parece que, não sei também, nem sei se é isso, porque já aconteceu, enquanto a gente está aqui falando, não sei se isso aconteceu ou não. E parece que o que estavam cogitando de entrar parece que é um terraplanista, então provavelmente vai ser a favor de acabar com. Então, cara, não dá. Eu estou procurando também não me mas você angustiar com entraria isso. num estúdio, por exemplo, com 100 pessoas, logo depois, né? Até 22 de abril, acabou, beleza. Vamos aí filmar junho, maio, e Cara, agora o 22 de estúdio. abril, eu não sei, porque 22 de abril faltam 15 dias. A Amanhã eu digo para 40. você que eu não entraria. É, porque tá dizendo isso, né? Vamos lá, a gente tem que filmar, todo mundo tem que trabalhar, tá todo mundo parado aí, ninguém é rico aí para. Pois Mas é, assim, cara, meu a gente é vizinho fome. morreu Hoje eu dois estava dias atrás. conversando, hoje eu tive um papo lá na creche do meu filho mais novo, sobre isso, sobre como é que eles vão reduzir.
porque alguma coisa vai ter que reduzir, né? Enfim, é um desafio aí que a gente, cara, sei lá, não sei quais são as respostas, cara. Mas vamos torcer. Bom, Lula, vamos acabar, né? 4 horas, acho que Tá, tá. pô, 4 horas está de bom tamanho aí, senão a galera vai matar a gente. pô, Porra, mas é heróis aí, ó, prazer, cara. ainda tem uma galera vendo, a galera, porra, obrigado, 360, né? obrigado. 360 guerreiros aí. Bom, muito bom, cara. Foi um prazer, assim, Valeu, Tegido mandando abraço. porra, Tegido vai ser entrevistado também, monstro, Boa, né? garoto. O Rambo aí, a galera, tá todo mundo. Então, pô, cara, queria agradecer mais uma vez aqui a ABC, agradecer o Tintim, agradecer a Dani, que tá por trás disso tudo, o Adolfo, que articulou tudo isso, tá organizando, faz a curadoria aí, tá separando. Então, mandem aí também pra gente sugestões, mande coisas, e aí a gente vai sempre melhorando. E um outro aviso, né? Todo mundo que gosta aí de cinema, vamos fortalecer a nossa classe. Quem não é associado à ABC ainda, procura, entra no site lá da ABC, procura as formas para poder se associar, fortalecer Alguém a falou para filmar gente. na Paraíba, ó. Tô dentro, hein? Alguém falou aí. É. Então, bora lá, procure aí as suas associações de câmera, de eletricista, maquinista, figurinista, direção. Tá, e vamos fortalecer aí a nossa classe. Então, Lula, beijão, foi incrível. Irmão, obrigado, E obrigado você, Ju. E obrigado também, repito aí, tem que ser rápido que pode cortar a qualquer momento, né? Então, é, obrigado também. Valeu, Adolfo, aí, pelo convite, pela ideia, principalmente. E agora, pô, já tem o César, mestre nosso aí, Cris. Ó, nosso mestre vai falar. Beijão a todos os exatamente. amigos que estão aí também ouvindo a gente. E vamos que Ah, vamos. deixa eu só lembrar aqui, então, aí tem na quarta-feira, vai ter o César Charlone, que a Luba Sérgio vai entrevistá-lo, e na sexta-feira tem a Natasha Breyer, que o Lano que vai entrevistá-la. Então, tem muita coisa boa vindo aí, tem muita gente ainda que vai ser entrevistada, tem várias feras do cinema, né? O Tegido, o Lauro, o Valtinho Carvalho, então tem vários Pô, tem o mestres Mauro, aí. com o Mauro e o Pedro Sotero, né? Essa Tem o também é Mauro, incrível. não, tem o Mauro também, vai ter muita gente. O Mauro, que é um pô, excelente fotógrafo, um cara super talentosíssimo também, um incrível outra posse aí, outro patrimônio do cinema nacional.